Queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo na carta aos Hebreus, capítulo 12. Eu ia falar a carta de Paulo, né? Mas 12, Hebreus 12. Teologicamente nós não podemos afirmar que é de Paulo, né? Amém? Todos acharam? Amém. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está assentado à destra do trono de Deus. Amém? Amém. Senhor, nós queremos te agradecer nesta noite. Obrigado. Muito obrigado, Senhor, Amém. porque a tua palavra, ela nos alimenta, ela nos edifica, ela nos corrige, ela nos anima, ela nos exorta, ela nos consola. Senhor, que nesta noite a tua palavra possa estar falando ao nosso coração, Senhor. Queremos estar sensíveis, Pai, para ouvir a tua voz, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Queria falar hoje um pouquinho com vocês acerca da nossa identidade espiritual. O plano de Deus é que a gente tenha consciência da nossa identidade. O desejo dele é que a gente tenha total consciência de quem nós somos. E dentro dessa consciência, eu creio que duas coisas são, assim, principais na vida espiritual: santidade e discipulado. E nada que a gente fizer deve atrapalhar que essas duas condições cresçam em nós. E algo interessante, eu estava refletindo sobre isso, né? Santidade não é deixar de fazer algo, mas é fazer de tudo o que Deus quer que a gente faça. Eu vou repetir. Santidade não é deixar de fazer algo, mas é fazer de tudo o que Deus quer que a gente faça. Parece simples, mas eu creio que é bem difícil. Não é fácil. E esse texto, né, ele traz uma expressão aqui muito interessante, né? Porque a santidade nos desembaraça de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. A santidade nos livra. Amém. E a santidade, ela nos leva a esquecermos das coisas que para trás ficam. E corramos a carreira que nos está proposta. E algo que eu estava refletindo essa tarde, né? Nem todo peso é pecado, sabia? Mas todo pecado é pesado. Por isso é essencial que a gente desembarace, que a gente deixe para trás tudo aquilo que nos impede de corrermos a carreira, que nos impede que a gente complete aquilo que é o desejo do Senhor na nossa vida. Então, algo que é muito urgente é a gente estabelecer um foco. A gente tem que ter o foco. Aqui ele fala, olhando firmemente para o autor e o consumador da fé, Jesus Cristo. E eu creio que sempre quando a gente foca em Jesus, começa a ficar patente aos nossos olhos aquilo que traz peso para a nossa vida, aquilo que faz a gente deixar de correr a carreira.
aquilo que nos afasta do propósito do Senhor. Existem muitas coisas boas, né? A gente aprende muita coisa boa, mas muitas coisas boas nos atrapalham na carreira cristã, sabiam? Às vezes a gente pensa que é só as coisas ruins, mas na maioria das vezes as coisas boas é que nos tira do eixo, do foco. Exato. E Paulo fala aos Coríntios, capítulo 12, verso 31, que há um caminho sobremodo excelente. Esse caminho é o amor. Ele é sobremodo excelente. E aí ele passa a falar, né, no capítulo 13 acerca desse caminho. Mas nós estávamos até entre os homens falando sobre esse amor, né? Vocês percebem que o amor, sem Cristo, a gente não consegue viver ele corretamente. Amar ao Senhor é conhecer o coração dele. É se alegrar com os planos que Ele tem para nós. É nos alegrarmos com aquilo que é o desejo, a vontade que Ele tem para nós. Isso é muito tremendo. Porque, sabe, amados, é muito fácil a gente incorporar às nossas vidas coisas deste mundo. É muito fácil. E eu não estou me referindo a pecado, não. Mas a cultura, a costumes. Ah, Chico, mas isso não é pecado, isso é... Mas nós precisamos refletir. Está nos tirando do foco? Está nos tirando do propósito? Nós precisamos refletir. E como a gente está falando de identidade, né? O apóstolo Pedro, ele definiu verdadeiramente a nossa identidade. E eu queria convidar você a abrir comigo a sua Bíblia. Está um pouquinho para frente aí. Hebreus, Tiago, Pedro. 1 Pedro, capítulo 2. Versículo 9, ele fala exatamente a nossa identidade. Ele diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim. Eu gosto sempre de quando alguém faz uma afirmação, né? Não é legal, né? Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém? Amém? Raça eleita. Nação santa. Então Pedro está definindo a nossa identidade. E saber quem nós somos determina o que nós fazemos. Por isso que tem tido tanto escárnios nesse dia, porque o povo de Deus tem se perdido em sua identidade e tem feito coisas que não é comum um cristão fazer. Vocês percebem ou não? Nossa, mas ela é filha de pastor. Olha, ela é esposa. Ela casou em Cristo. Olha a condição que está. Por que acontece isso? Porque a pessoa não está andando segundo a identidade que ela tem. Ela perde a identidade. E aí fica escárnio. E nós temos um inimigo que é expert em fazer o cristão virar escárnio. Se eu conheço a minha identidade, eu sei o meu chamado. Se
Se eu conheço a minha identidade e eu sei que eu sou santo, eu sou chamado a ser santo, andar em santidade. E aí eu vou saber qual é o meu serviço: pregar o Evangelho, fazer outras pessoas serem santas. Amados, o diabo tem lançado uma mentira tão terrível que está pegando no meio do arraial do povo de Deus. Sabe qual é a mentira que ele está falando? Que a gente é solto, que a gente é um povo solto. Nós não somos um povo solto, nós somos um povo livre. Livre da escravidão do pecado, mas não soltos. Nós estamos amarrados, amalgamados ao Senhor. Há uma ligação, há uma chave. E a gente tem um objetivo, e nós precisamos trabalhar para que esse objetivo se cumpra. E uma das coisas que precisa ser quebrado na nossa vida é a gente estar desconectado ao que é a vontade dele, ao que é o desejo dele. E se você continuar, eu queria falar com vocês um pouquinho sobre o capítulo, essa carta de Pedro, né? A gente vai ver que como Pedro começa a dizer e a explicar aqui várias maneiras de como nós devemos nos portar, segundo a nossa identidade, né? No corpo de Cristo, entre os incrédulos, como que nós devemos nos portar, como devemos... Porque às vezes a gente pensa assim, eu sou cristão, mas eu estou no mundo. Tá, mas você está no mundo e está sendo o que no mundo? Eu já disse uma vez aqui, vou repetir, o Senhor não chamou nenhum de nós para ser agente secreto. Não existe 007 cristão. Ele chamou a gente para ser luz, e uma luz que brilhe. Ela precisa brilhar. Então, o versículo, ainda no capítulo 2, no versículo 21, ele diz assim, vamos ler desde o 18. Servos, sede submissos com todo temor aos vossos senhores, não somente aos bons e cordatos, mas também aos perversos. Por que a gente insiste em brigar com o nosso chefe? Mas ele não é bom, ele é perverso. E daí? Só por isso a gente está solto? Vocês percebem a expressão solto? Nós não estamos soltos. Nós fomos arregimentados. Nós fomos conquistados. Eu não posso fazer o que eu quero, eu tenho que fazer a vontade de Deus. Aí, Cleito, é por aí. Nós não estamos soltos. E aí ele continua. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo da sua consciência para com Deus. Ele está vendo. Ele está ciente. Porquanto, para isso mesmo, aqui que é o versículo que eu queria ler, 21. Porquanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Que coisa tremenda, amados. Então nós precisamos entender que o Senhor nos chamou e foi pago um preço. E esse preço, a gente não alcança o custo. Amém? Mas já foi pago. Por isso precisamos andar em santidade.
E se a gente tiver isso de forma bem clara em nossa mente, a gente começa a entender o nosso chamado, começa a compreender como que nós devemos nos portar. A gente começa a compreender que Deus não quer que a gente fique aceitando o desafio para fugir de problemas. Não, o Senhor quer que a gente encare os problemas em oração, conscientes do que está acontecendo, cientes que Ele está no controle. Amados, nada acontece sem a ação do Senhor. Nada acontece. O Senhor está ciente. Se lembram como começa a história de Jó? Jó pediu para acontecer tudo o que aconteceu com ele, mas Deus pediu. Deus tirou fusquinha do inimigo. Olha lá, ó. De onde você está vindo, Satanás? Ah, estou vindo de passear a terra que tu me dastes, né? Ah, você viu o meu servo Jó? O que foi que o inimigo falou para o Senhor? Ah, mas tu cercas ele com tua sebe, né? Guarda ele, protege, né? Tudo bonitinho lá, né? Falou, não, pode se ir andar. Só não lhe tire a vida. Então vocês percebem que Deus, se você estiver passando uma situação, por pior que seja, Deus não está desatento. A gente precisa entender e parar com essa cultura de reclamar, de lamuriar, porque isso a gente perde a nossa identidade. O Senhor nos chamou conscientes que a gente precisa entender o nosso chamado. Aí vem o capítulo 3 de Pedro, e aqui ele começa a falar acerca da relação mais importante no coração de Deus, é a família. E aqui eu queria destacar alguns pontos importantes. Pedro começa a falar sobre a família. Sabe por quê? Porque é na família, no seio da casa, onde realmente o culto acontece. O culto não começou aqui hoje às 6 horas da noite. O culto começou lá na nossa casa. A minha cara metade está lá. E eu creio que ela está em oração. Ela gostaria de estar aqui, mas não pôde vir. Mas isso não quer dizer que ela está à toa. Está em oração. E nós precisamos entender que o que acontece na nossa casa reflete a nossa identidade. Porque é na casa onde começa o nosso culto ao Senhor. O verdadeiro culto ao Senhor. É na casa onde a gente começa a mostrar o nosso estilo de vida cristão. É ali que a gente começa a adorar o Senhor com as nossas atitudes. É ali onde a esposa faz aquela comida maravilhosa, mas ela esqueceu, né? De pôr sal. Ou pôs muita pimenta. É. Glória a Deus. Errou. Foi batata. Aí o santo varão chega para experimentar, né? É um santo varão. Vai experimentar. E como é que tá a comida, amor? Maravilhosa. Pega o salzinho ali pra mim. Saleiro. É ali que a gente começa a ver o sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Aí Pedro diz assim:
Interessante, né, que a minha Bíblia diz assim, aos maridos, mas começa falando às mulheres, né? E ele diz assim, mulheres, sede vós igualmente submissas aos vossos próprios maridos, para que, se em algum deles ainda não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra alguma. Vocês percebem que o primeiro erro das irmãs, perceberam algo ou não? Como que se ganha um marido incrédulo? Oração. Sem palavra alguma. Silêncio. Testemunho de vida. Só que as irmãs precisam falar. Tem que falar, né? Mas Pedro, o senhor me deu boca, me deu língua, eu preciso falar. Sem palavra alguma. Por meio do santo proceder de suas esposas. Qual é a sua identidade? Santa. Ao observarem o vosso honesto comportamento cheio de amor. Olha, aqui é uma chave. Porque se tem um sentimento que demonstra o amor, é fazer as coisas com o rosto, né, jubiloso, né? Com alegria, né? Com alegria. Não com aquela cara de ovo frito, né? Tá fazendo, mas... Aqui uma outra coisa que eu creio que o mundo fica totalmente oposto ao conselho de Pedro. Não seja o adorno das esposas o que é exterior, como o frisado de cabelo, adereços de ouro, aparato de vestuário. Não é uma lingerie nova, não é um vestido novo, não é um sapato novo, não é um corte de cabelo novo. Às vezes a mulher vai no cabeleireiro e fica lá, fica esperando o marido elogiar. Não é isso, mas é o santo proceder. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. É fácil? Não, não é fácil. É bom ganhar elogio, né? Faz aquele arrozinho bonito, né, soltinho, com sal na medida certa, temperinho gostoso. Aí fica esperando um elogio, né? Mas às vezes esse elogio não vem. E isso não pode minar o contentamento do nosso coração. Eu percebo que a gente está brincando aqui, mas muitas vezes o relacionamento dentro da casa começa a ter problemas exatamente por causa disso. Porque é um elogio que não vem. É algo que a gente fica esperando e não vem. Como eu falei, é aqui que a gente adora o Senhor com as nossas atitudes. É aqui que a gente demonstra o nosso sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Porque o amor verdadeiro, ele não busca satisfazer os seus próprios interesses, mas ele se sacrifica em favor do outro. Essa é a máxima do amor. Mas aí chega no versículo 7, né, e aí fala aos maridos, né? Então ele usa 1, 2, 3, 4, 5, 6 para as mulheres, né, e um versículo para os homens, né? Só que ele diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade. Por isso que sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações.
Aqui uma pergunta. Como anda a oração dentro de casa? Porque vocês perceberam aqui que pode se interromper, né? E o que é um cristão sem oração? Se tem uma parte onde eu vejo que o cristão tem perdido a sua identidade, é na vida de oração. Porque não tem consagração. Não tem vida com o Senhor. Amados, nós precisamos entender que acima das relações que a gente pode ter no mundo, se a nossa casa não estar sendo edificada, é tudo em vão. A gente precisa aprender a amar, servir, honrar, cuidar dentro de casa. Em primeiro lugar. Isso precisa ser restaurado. Atitudes que começam na casa, elas vão se estendendo e vai alcançar lugares onde você passa o seu dia a dia, porque você começou na sua casa, onde é o lugar correto. Porque é na família que irradia a vida de Cristo. E essa vida começa a se expandir e alcançar outras famílias. Sabe, amados, se a gente parar e prestar atenção nas cartas que o Senhor Jesus enviou para a sua igreja no Apocalipse, a gente vai ver que muitas das cartas, eles perderam exatamente o princípio da família. Por exemplo, Apocalipse, né? Pérgamo. A igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo, Apocalipse 2:12. Olha que coisa interessante. Ele diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que... Então conheço tua casa. Só que quem que está no trono da casa da igreja de Pérgamo? Satanás. Quem que está no trono? Satanás. Sabe por quê, amados? Porque eles estavam enfatizando o hedonismo, o narcisismo, o imediatismo a ser igual à cultura. Perderam a sua identidade, porque eles queriam se parecer com o mundo. O imediatismo e o sucesso passou a ser a tônica da igreja de Pérgamo. Será que hoje a gente não está correndo esse risco? Será que a gente não tem corrido atrás de coisas, dando mais interesse para coisas deste mundo? Deixa o Espírito Santo falar. Porque o mundo está passando muita receita de como ser feliz, de como alcançar a felicidade, de como juntar o primeiro 1 milhão. Não tenho nada contra isso, amados. Pode juntar 1 milhão. Desde que se você não perca a sua coroa, tamo junto. Uma outra igreja
Tiatira, verso 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé e o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Sabe qual era o problema de Tiatira? Para ela, para a igreja de Tiatira, não tinha problema nenhum se dizer cristão, mas seguir Jezabel. É aquela pessoa que tem um pé na igreja e um pé no mundo. Acha que não tem nada a ver viver uma vida entre Deus e o mundo. Isso é viver nos nossos dias sem discernir as coisas de Deus. Achando que pode mesclar a vida de Deus com as coisas do mundo. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, mas todavia não quer se arrepender da sua prostituição. Não sou eu que estou falando, amados. É o Senhor Jesus. Eis que aprosto de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Mas vamos seguir. Tem mais uma. Sardes. O que Sardes perdeu? Quem que vocês acham? Sardes está em qual, Chico? Capítulo 3. Não acharam? Ao anjo da igreja de Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas está... Como? Por que será, né? Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas está morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegra as tuas obras na presença do meu Deus. Amados, eu creio que essa noite o Espírito Santo está nos dando um alerta. Como que estão as nossas obras? Porque tem alguém que está medindo. Lembra-te, pois, de como tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Um dos pontos que mais me chama a atenção na igreja de Sardes é que ela deixou de ouvir o Espírito Santo. E hoje muitos têm deixado
de ouvir. E liga o automático e vai no automático. Não tem vida com o Senhor, não busca. Ligou a tecla automático, né? Está no automático. Mas eu não peco, não faço mal para ninguém, mas não tem comunhão com o Espírito. Amados, a única coisa que pode governar a nossa vida é o Espírito Santo. Como nós precisamos do Espírito Santo. Mais uma. Laodiceia. Capítulo 3, verso 14. Presta atenção. Por quem que a igreja de Laodiceia trocou o Senhor Jesus? Presta atenção. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que não és nem frio nem quente. Quem deras foste frio ou quente, porque assim és morno e nem és quente nem frio. Estou a ponto de vomitar-te de minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Sabe, amados, a igreja de Laodiceia trocou Jesus por coisas naturais. Eles não perderam o amor, mas eles começaram a investir o amor em outras coisas. E infelizmente a gente vê muito isso acontecer hoje. A gente fala, que bom, que gostoso, mas qualquer outra coisa é mais importante do que servir ao Senhor. Qualquer coisa tira a gente de uma comunhão. Qualquer coisa tira a gente de uma reunião. Estou errado? E você dá mais atenção para as coisas naturais do que para as coisas do Senhor. Por isso que quando Paulo escreveu a carta para Tito, ele fala uma coisa interessante, amados. Ele chega para Tito e fala assim: eu te deixei em Creta para que coloques as coisas em ordem. E vocês já pararam para prestar atenção? Qual foi as coisas que Tito tinha que colocar em ordem? Em Creta? Volta um pouco comigo aí para Tito. Desculpa eu estar fazendo vocês abrir vários textos, mas eu acho que é importante. Então eu li Tito 1:5, né? Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como a cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. E se vocês pararem um pouco, você pode dizer assim para mim, nossa, Chico, mas essa carta é uma carta que ele está falando ordenação de presbíteros, né? Ordenação de ministério, né? Mas ele fala algo importante, o que estava fora da normalidade que precisava ser colocado em ordem, né? E eu vejo com
muito interessante, 3 condições que Paulo tinha que encontrar na vida desses homens. Vamos dizer assim, 3 qualidades, né? A primeira qualidade eram as qualidades domésticas. Porque no versículo 6, imediatamente, ele começa a dizer as qualificações, e a primeira qualificação que dá autoridade na vida desse homem é a vida doméstica dele. Porque diz assim, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes seja hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, assim para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Então vocês percebem, o que dá autoridade é a vida comum do lar. Mais uma vez eu quero insistir, como que a gente está vivendo a vida comum do lar? Aí a segunda são qualidades morais. E eu creio que a gente sabe muito bem, né, como que a gente deve se portar. E a terceira são as qualidades espirituais, né? Porque ele diz assim, porque existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos, enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Foi mesmo dentre um deles, um seu profeta, que disse, cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato, porquanto repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras aos puros, todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. Por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Então vocês percebem qualidades espirituais. Amados, é em casa que a gente ou ganha tudo ou perde tudo. Ultimamente a gente tem falado muito sobre a igreja, a importância da igreja na casa, como que a gente se posta diante com o incrédulo, porque cada vez mais, amados, essa é a palavra que a gente precisa andar, entendendo que a nossa casa é um lar redentor, a nossa casa é um modelo, é um exemplo, e nós precisamos estar atentos, para não acontecer com a gente, como a gente leu aqui acerca das igrejas. As igrejas estavam andando, estavam caminhando. Mas parece que na maioria tenho, porém, contra ti, né? Então eu queria dizer que a gente precisa, mais do que nunca, se levantar como atalaias, vigilantes, cuidando daquilo que é a vontade, daquilo que é o propósito de Deus na nossa vida.
Amém, queridos? Para que a gente possa tornar-se, como está no versículo 7, né? Do capítulo 2, que ele diz assim: torna-te pessoalmente padrão de boas obras, no ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para com o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma para dizer a vosso respeito. Amém, queridos? Amém. Que o Espírito Santo possa nos capacitar. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor fala ao nosso coração, Pai. A Tua palavra, Senhor, ela vem ao encontro, ela toca as nossas vidas, ela nos ensina, ela ministra ao nosso coração, Pai. Que nós possamos estar sensíveis, Pai, porque o Senhor nos deu uma identidade, Pai. Nós não estamos soltos neste mundo, Senhor. O Senhor nos chamou com um propósito, Senhor, de sermos uma família, de muitos filhos semelhantes a Jesus, Pai. Que nós possamos cumprir esse papel, Pai. Sermos modelos, Senhor. Em nome de Jesus, nos capacita, Senhor. Amém. Que nós possamos realmente dizer como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém, Jesus. Amém. Amém. Deus é fiel.